Então, vamos lá para mais um assunto bem complexo. Vou tentar passar aqui para vocês de uma forma bem simples, para que vocês entendam a dinâmica da ansiedade de vocês. É lógico que não dá para falar em alguns minutos toda a dinâmica da ansiedade, tem que ser um assunto de pesquisa individual do paciente para a gente identificar qual é o tipo de ansiedade. Quem é que vai conseguir fazer esse diagnóstico? Normalmente os psicólogos conseguem fazer esse diagnóstico e os terapeutas nós conseguimos ajudar na dinâmica para lidar com essa ansiedade. Para quem não me conhece, eu sou Elaine Silva, sou terapeuta sistêmica e estou formando como analista corporal também e com conhecimento dos traços de caráter e um pouco de conhecimento em PNL. Então, vamos lá. Para vocês entenderem, a ansiedade, ela é um nome genérico, porque existem pelo menos 7 tipos de ansiedade. Então, qual que é o primeiro passo? Identificar o tipo de ansiedade que eu tenho. Se é um tipo, se é 2 tipos, qual o tipo de ansiedade que eu tenho? Então, eu vou falar um pouquinho de cada tipo de ansiedade para vocês irem entendendo a dinâmica da ansiedade de vocês, ok? Temos aqui 5 tipos de ansiedade. O primeiro tipo que eu vou falar é o transtorno de ansiedade generalizada, TAG. O que é o transtorno exagerado de ansiedade, né? Veja bem, o nome já fala generalizado. Sabe aquela pessoa que tudo ela dimensiona e para o lado negativo? Imagina, por exemplo, o marido chega 7 horas do trabalho, mas deu 7h15, ela já fala assim, já deu 7h15, meu marido não chegou. Aí ela já começa a mentalizar que aconteceu um acidente se ele vem de moto. Começa a achar que aconteceu algo, começa, dependendo da dinâmica da pessoa e o padrão de funcionamento dela, já pensa que está traindo ela, já começa a generalizar as coisas. E isso vai gerando o quê? Ansiedade, desconforto. Olha que interessante, quem tem o transtorno de ansiedade generalizada, é muito forte isso. Por quê? Porque quando a pessoa ela tem isso, ela começa a descarregar um tanto de hormônio de fuga, de preocupação. E aí é onde ela não consegue entender isso e começa a dar crises de ansiedade fortíssima, indo para depressão e outras mais. Então, esse é um tipo de ansiedade, que é o transtorno de ansiedade generalizada, certo? Qual que é um outro tipo de transtorno? É a fobia social, é um transtorno de fobia social. O que é a fobia social? Ela tem pavor de pensar que vai ficar no meio de pessoas, em público. Falar em público? Misericórdia, de jeito nenhum. Só de pensar que ela vai falar em público para 50 pessoas, fazer um discurso, ou gravar e as pessoas vão ver, ou ela tem que falar em público, isso já gera uma ansiedade. Então, essa fobia, ela é um transtorno, é um outro tipo de ansiedade. Aí tem um terceiro tipo de ansiedade, que é a agorafobia. Agorafobia. O que é isso? É uma ansiedade de pensar que eu tenho que sair e que vai acontecer algo de ruim. Peraí, você sabe o futuro? Você sabe o que vai acontecer? Não, mas te gera uma ansiedade. Eu tenho que fazer uma prova amanhã de autoescola. Eu já começo a deduzir que aquilo ali vai ser terrível. Eu não vou passar. E coisas assim. Transtorno de ansiedade de agorafobia. Qual que é um outro tipo de ansiedade? É o transtorno de estresse pós-traumático. Esse eu conheço bem, viu, gente? Porque eu passei. Então, o pós-traumático é um transtorno de ansiedade que acontece, que gera um trauma após um episódio. Por exemplo,
Acontece de ser assaltada, acontece de alguém te seguir, e assim por diante. Aí a pessoa, ela começa a desenvolver um pânico que te dá sensações de ansiedade. Te gera um medo exagerado de acontecer novamente aquilo que te traumatizou. Tá? E aí gera uma ansiedade quase indo para a síndrome do pânico mais grave. Eu sofri um pós-traumático e nem chegou a virar depressão, e eu confesso que eu passei 6 anos sem entender, e hoje eu entendo exatamente o que aconteceu e eu fico impressionada, porque é uma coisa fácil de entender e tentar dominar isso, né? Então, esse é um outro tipo de ansiedade, pós-traumático, um transtorno de estresse pós-traumático. E qual que é o outro? Olha que interessante, é o toque, é a ansiedade que se chama toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo. O transtorno de obsessão compulsiva é aquela pessoa, sabe quando ela tranca a porta e aí ela vai lá verificar aquilo 3, 4, 5, 10 vezes? Ou então, um exagero de limpeza, um exagero de estar tudo nos mínimos detalhes, confere, checa, entende? E vai lá e checa novamente aquilo. Então, olha que interessante, são em torno de 7 transtornos. O primeiro passo é identificar qual que você tem ou quais você tem. Aí dentro dessa descoberta, qual o tipo de transtorno que você tem, a gente tem algo interessante aqui dentro dessa ansiedade, 2 coisas em especial. Primeiro, existe uma crença dentro desse tipo de ansiedade. Crença, lá estamos falando de religiosidade? Não. Crença é algo que você acredita fielmente como sendo verdade, mas nunca questionou, nunca pôs à prova. Como assim? Além de uma coisa que você acha que é verdade, eu tenho que contestar, eu tenho que ter certeza se é verdade? É, mais ou menos isso, sim. Não dá para explicar toda a dinâmica de crença limitante aqui, mas só para vocês entenderem uma coisa. Por que uma pessoa, talvez, ela tem um transtorno de ansiedade baseado num desses comportamentos aqui? Por exemplo, a agorafobia. A pessoa pensa já que se ela tem que sair, vai acontecer alguma coisa. Talvez, não estou falando de investigação, tá? Mas talvez uma criança, ela cresceu num ambiente onde a mãe ou o pai ou as pessoas envolvidas no ambiente dela tinha crises de ansiedade, de agorafobia. E falava assim, quando a criança estava nisso, ó, meu filho, toma cuidado na hora de atravessar a rua, porque pode acontecer um acidente e a mamãe ficar sem você. Instalou-se nessa criança uma crença limitante, que se ela atravessar a rua é perigoso, ou pode acontecer, ou vai acontecer um acidente. Ou então, a mãe, ela tem um transtorno de ansiedade pós-traumática, aconteceu algum trauma com ela. Ela andou de moto e caiu, ou foi assaltada. Aí a criança presenciou aquilo ali e viu toda a dinâmica. Então, criou-se uma crença de que moto é perigoso e que ela vai sofrer um acidente e que vai acontecer um assalto, que vai acontecer. Então, instalou-se uma crença limitante sem contestar. Talvez aquele episódio aconteceu durante 50 anos uma vez, mas instalou-se que ali gerou um transtorno, uma crença limitante de que vai acontecer com ela. Então, toda crença limitante que gera ansiedade, a gente fala de 3 situações que geram essa crença limitante. Tudo que ela ouviu, tudo que ela viu e tudo que ela sentiu. Entende?
Então, nós estamos, principalmente na fase de criança, de 0 a 7 anos, está criando ali tudo que a gente precisa, né? De estradas de conhecimento para a gente viver e para a vida adulta depois. Está formando o nosso sistema. Então, tudo que ouve, tudo que vê e tudo que sente vai impactar o adulto. Se ele vai ter ansiedade, como vai ser a ansiedade e como que ele vai lidar com essa ansiedade. Aí, dentro dessa ansiedade, tem, então, crenças limitantes que precisam ser questionadas. Porque senão ela trava na ansiedade e na vida. Aí, dentro essa ansiedade, que tem uma crença limitante, tem também o quê? Alguns comportamentos. Pelo menos 5 comportamentos. Qual que é o comportamento dentro da ansiedade? Vamos falar do primeiro, que é o perfeccionismo. Então, toda pessoa que tem um tipo de ansiedade, ela pode ter esse tipo de comportamento, que é o perfeccionismo. O que é uma pessoa perfeccionismo que gera ansiedade nela, que tem uma crença por trás? Ela acredita que tudo tem que ser perfeito. Se sai uma coisinha de errado, para ela já não serve. Por exemplo, eu tenho um nível de perfeccionismo alto. Aí eu tossi, dei uma tosse, aí eu tossi aqui na gravação. Na hora me deu vontade de fazer o quê? Deletar e começar de novo. Aí eu decidi não fazer. Por quê? Porque eu estou controlando o meu perfeccionismo. Porque a pessoa, ela acha que tudo sai perfeito, mas existe perfeição nesse mundo? Será que ninguém nesse mundo não é? Então, o perfeccionismo é uma crença que foi instalada, uma crença limitante. Da onde surgiu? Pode ser que durante a infância a mãe era muito rígida, o pai era muito rígido, tinha que sair tudo perfeito. Se lavava a louça, tivesse uma sujeirinha, fazia lavar tudo de novo e brava e falava assim, ah, tá. Qual o sentimento? Então ela ouviu coisas, ela viu a reação da mãe ou do pai ou de quem estava cuidando dela e ela sentiu. Então, pegando esse exemplo da criança da pré-adolescência que fez, lavou lá um garfinho, um talher e não ficou tão perfeito, e a mãe, mas você não faz nada direito, tudo que eu peço para você, nada fica perfeito, vai fazer de novo. Então, o que ela ouviu? Que tudo que ela faz é ruim, mas tem que ser perfeito. A criança, ela está formando a mente dela emocional. Então, qual é a crença que instala? Bom, eu tenho que ser perfeito, senão a minha mãe não me ama. Eu tenho que fazer tudo perfeito para que eu não veja uma pessoa com essa reação comigo. E como que eu me sinto diante disso que eu ouvi e vi? Eu sou imperfeita, eu não estou conseguindo ser perfeita, eu não vou conseguir. Criou-se uma crença limitante e que pode travar. E na vida adulta, ela é tão detalhista que quando tem um mínimo erro, ela dimensiona aquilo ali ao ponto de se sentir ansioso, angustiado, porque não foi perfeito. Entende a gravidade disso? Então, olha, o perfeccionismo veio de uma crença que ouviu, viu e sentiu, que gera ansiedade e angústia. Vamos para o segundo padrão de comportamento dentro da ansiedade? É a aprovação, a necessidade de ser aprovado pelas pessoas. Veja bem, imagina uma criança que a mãe sempre fala assim, ou o pai, ou o tutor, seja quem for, que está com a criança, né? Fala assim, olha, você tem que estudar e tem que tirar nota boa. Porque senão a mamãe vai ficar muito decepcionada, ou então o papai vai ficar muito triste. Aquela criança, ela gerou uma
uma crença, porque ela ouviu algo que, para não deixar ninguém triste, ela tem que fazer algo para agradar aquela pessoa. Ela viu o semblante daquela pessoa. Olha, você tem que tirar nota boa, senão eu vou ficar muito triste. A criança, ela não quer deixar ninguém triste. Aí instala uma crença, porque ela sentiu aquilo ali. Aí ela cria uma crença limitante que tudo que ela fizer, ela não pode magoar as pessoas. Tudo que eu decidir, eu não posso ir contra a vontade do outro. Às vezes eu quero uma coisa, mas a fulano, ou meu pai, ou minha mãe, ou meu irmão, não quer. Mas eu não quero que eles me desaprovem, eu não quero que eles me rejeitam. Aí gera ansiedade e angústia. Porque ela acredita que as pessoas só vão amar ela se fizer o que elas aprovam. Isso é muito pesado. Muito pesado. Uma outra coisa que dentro das crenças limitantes da ansiedade acontece é a vulnerabilidade. Tem pessoas que têm medo de mostrar as suas fraquezas, as suas emoções. Entendo bem disso, porque eu também vivi a vida inteira sendo forte, mostrando uma coisa só por casca. É aquela pessoa que ela supõe que se mostrar a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade, as pessoas vão rejeitar ela. Porque tem que ser forte. Porque talvez lá na infância, o menino cai e fala assim: por que você está chorando, menino? Vira homem. Aí a criança engole o choro, se monta todo. Aí a criança cresce, vira um adulto que tem medo de mostrar as suas dificuldades, porque acha que é fraqueza. Gente, é muito triste. Por quê? Porque a pessoa que tem o medo de mostrar a sua vulnerabilidade, ela deixa de ser acolhida. Ela deixa de falar assim: eu estou cansado, me ajuda. Aí ela não vai achar, porque todo mundo acha que ela não precisa. Porque aquela criança mentalizou nas suas estradas neurais que ela tinha que ser forte. Ela tinha que suportar tudo calada, sem falar, sem mostrar o que sente. Eu sei o que é isso. Isso dói, machuca. Eu não posso chorar e falar que está doendo, que eu estou sentindo. Gera ansiedade e angústia. Isso está dentro das crenças limitantes que pavimentou, que gera ansiedade. Uma outra coisa que acontece dentro dessa dinâmica é o controle. É aquela pessoa que precisa ter controle sobre tudo, todos, dela mesma, para que nada dê errado. Gente, que crença limitante essa pessoa tem? Ela tem a crença de que se ela não controlar tudo, ela pode ser humilhada. Por quê? Imagine uma criança no seu ambiente, no seu lar, que sem querer ela esbarra no copo e quebra. E a mãe esbraveja, grita: menino, você não presta atenção, você tem que prestar atenção no que você está fazendo. Você não põe o copo no lugar certo. Por isso que você está banado.
trouxe a crença porque ela ouviu os berros, que ela precisava ter controle do que é incontrolável. Ela viu a reação de uma pessoa que era importante para ela se sentir decepcionada. E ela sentiu a humilhação de não ter tido controle e quebrado aquele copo. Imagina a dor que é. Só que ela cresce um adulto querendo controlar tudo para que nada dê errado. Ela controla até o que o outro faz. Como faz? Essas pessoas têm dificuldade de delegar coisa para o outro fazer. Ela quer fazer tudo, porque aí ela vai ter controle, ela vai fazer tudo. Aí, se consegue delegar, se ela não tomar cuidado, ela começa a averiguar. Não, tá fazendo daquele jeito. Olha, não pode fazer assim. Assim vai dar errado. Não, assim vai estragar. Não, assim vai... Gente, isso gera ansiedade, angústia. Então, o controle por trás dessas coisas, o excesso, gera ansiedade e angústia, porque tem crença limitante. E por último que eu vou falar, a dependência emocional. A tal da dependência emocional é um veneno, uma doença entrincheirada dentro de nós. O que é essa dependência? É a dependência de querer agradar o outro. É a dependência de achar que sem o outro não vive. É a dependência de achar que sozinho ele vai morrer. É a sensação de abandono, de solidão. Por quê? Porque ela depositou a expectativa emocional em cima do pai, da mãe, do irmão, do marido, do namorado, da amiga. Quem tem dependência emocional entra em ansiedade, angústia, desespero. Tem pessoas que suicidam quando alguém que ela tem dependência emocional morre. Quando o marido morre, quando a mãe morre, quando o irmão morre, ela suicida. Entende o grau da gravidade de entender que a sua vida está ligada ao outro. Gente, amor é diferente de dependência emocional. Aí na dependência emocional, o medo de perder a outra pessoa, a aprovação, de ser abandonado, de ser, sabe? Eu tomo decisão baseado no que o outro quer, no que o outro sente. E vou abafando a minha pessoa. Vou abafando aquilo que eu gostaria. Eu vou abafando aquilo que eu gostaria de sentir, mas eu não posso, porque eu vou decepcionar a pessoa que eu tenho dependência emocional. Eu já vivi nesse lugar, gente. É muito cansativo. Eu tinha dependência emocional com a minha mãe e meus irmãos. Eu os amo de paixão. Mas a vida deles é deles, a vida é minha. Eu tomo a minha decisão. O que é importante para eles talvez não seja importante para mim. O caminho que eles queriam para mim não era o caminho que eu queria para mim. Entende isso? Por quê? Porque criou uma crença limitante de uma dependência emocional assim. Olha, você é a minha vida, minha filha. Sem você eu não sei viver. Ai, sem você, se você for embora, eu não sei o que vai ser da minha vida. Gente, olha o peso de responsabilidade que põe. E às vezes os pais fazem isso com a criança. Se você não fazer faculdade assim, é o meu sonho, meu filho. Pô, o sonho é seu, pai e mãe. Não é do filho. Não é da filha. O meu sonho foi mudar de cidade. Era o que todo mundo queria? Não, ninguém queria.
Sair dessa dependência emocional foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Porque dói você enfrentar as pessoas dizerem para você: você tá me abandonando, você vai me pré-julgar. Isso é dependência emocional. O livre-arbítrio é deixar cada um escolher aquilo que ele acha melhor, independente do que seja, independente da consequência. Cada um leva a sua própria carga de responsabilidade. Porque se você vive na dependência emocional, você acaba gerando ansiedade, angústia, derramando hormônio dentro de você ruim, que faz você não ter decisões, não sentir satisfação naquilo que você está fazendo. Então é preciso entender a dinâmica da ansiedade, qual a ansiedade que eu tenho, qual que é a crença limitante que eu tenho e qual que é a dinâmica dessa dependência emocional, se é perfeccionismo, se é aprovação, se é não mostrar vulnerabilidade, se é eu querer controlar ou se eu tenho dependência emocional. Dentro dos traços de caráter, a gente consegue analisar isso. E dentro da sistêmica, da terapia sistêmica, a gente consegue ver onde está o desequilíbrio de tudo isso. Significa que nós vamos dar uma receitinha de bolo e num dia para o outro você vai ficar perfeito? Não. Não. Nós damos conhecimento para você do que tem acontecido com você. 50% é minha responsabilidade, 50% é sua, de aplicar, de mudar a história da sua vida. Por quê? Porque nós temos que ter não só consciência, mas trazer do inconsciente para a consciência. Porque a nossa vida às vezes é gerada de modo inconsciente. Eu falo uma coisa, mas nem sempre o que eu estou falando é o que realmente é. Tem um fundo lá atrás de dependência emocional, de controle, de perfeccionismo, de aprovação dos outros, de vulnerabilidade. É preciso de ajuda para isso. Para isso existe psicólogos, existe terapeutas, existe a própria medicação, gente, que os psiquiatras. Só que a medicação resolve os sintomas, mas a raiz, por isso que muitos psiquiatras mandam ir para terapia. Porque tem que mudar a dinâmica comportamental, mental e emocional para diminuir a medicação. Tem pessoas que precisam de medicação, tem pessoas que precisam de terapia para poder aprender a lidar com tudo isso. As pessoas estão doentes emocionalmente, todos nós estamos doentes. Qual que é a diferença minha? É que eu busquei ajuda, entendi a dinâmica e todo dia é um processo. Para estar aqui, conseguir sorrir para vocês, lidando com os meus desafios, com as minhas ansiedades, eu precisei de conhecimento, pôr para fora, entender a dinâmica da minha ansiedade e mudar o meu padrão de comportamento para estar aqui hoje, agora, fazendo esse vídeo. Então, eu espero no fundo do meu coração que eu tenha ajudado vocês. Eu sou terapeuta sistêmica, estou à disposição. As sessões é fundamental. Não conseguimos resolver as nossas questões em uma sessão. A maioria do problema das pessoas é querer uma receita de bolo, faz uma sessão e não tem acompanhamento. É preciso acompanhar até que você consiga andar sozinho. Eu precisei 10 meses de uma psicóloga, porque a minha queixa era: eu tenho vontade de mudar de cidade, eu tenho vontade de sentir o que é o amor e não consigo. 10 meses, eu tenho muito orgulho de falar que eu tratei com uma psicóloga que se chama doutora Lohane, tenho imensa gratidão por ela. Entendi a minha dependência emocional da minha família e por que eu não me entregava para os relacionamentos e para o amor. E foi libertador. Hoje eu moro em outra cidade, ainda estou solteira, sozinha, porém a minha dinâmica é totalmente diferente. Para quem teve 6 anos de síndrome do pânico
que mal saía no portão. Ok? Estou aqui à disposição, eu tenho experiência de vida com crise de ansiedade seríssima, eu tenho conhecimento que eu consigo ajudar você, eu tenho conhecimento do que você sente, porque eu senti, então eu estou aqui pronta para ajudar. Tá bom? Beijo no coração de vocês.